Com o retorno das aulas agora no segundo semestre, os pais e responsáveis das crianças e adolescentes têm que se atentar a um dos principais itens da rotina escolar da criançada, a mochila. Já que antes da escolha desse acessório, vários itens precisam ser observados, como o tamanho, o peso e a maneira correta de usar. As crianças em idade escolar estão numa fase de crescimento e é nesta fase que muitos dos problemas posturais aparecem. Então a gente percebe muito que eles utilizam a mochila de maneira errada. Então a mochila tem duas alças, mas acaba sendo utilizada uma só, então acaba sobrecarregando só um dos lados. A nossa preocupação maior é com o risco que isso pode trazer, né, de problemas de coluna, né? Então às vezes a gente percebe que o aluno vem com peso extra na mochila, sem necessidade, às vezes a gente vai pegar a mochila para ajudar ele em alguma situação, a mochila está extremamente pesada, né? E a gente sabe que há um limite de peso para isso, né? Então não há necessidade, a orientação é: observe o seu horário de aulas, organize a sua mochila um dia antes, né? Fazendo isso todos os dias vai virar hábito, né? Então ele acaba trazendo para a sala de aula somente o que de fato é necessário e com isso evita qualquer problema de saúde que ele possa ter, principalmente nessa fase de crescimento em que eles estão, né? Depois de começar a sentir algumas dores, Pedro, de 14 anos, mudou alguns hábitos em relação ao uso da mochila. Fazendo tudo, né, para não ter risco de esquecer, e de vez em quando acabava doendo um pouco as costas. A minha mãe falava bastante, até meu pai falava bastante para não acabar tendo problema. Porque quando reclamava de dor nas costas, falavam que era por causa da mochila. Aí eu escutei e acabei começando a me preparar um dia antes das matérias que vai ter. O mesmo caso da Iris, que também se atenta quando o assunto é como usar a bolsa escolar. Minha família inteira tem problema na coluna, então a gente se preocupa bastante e meus pais sempre falam: cuidado com as costas, cuidado para não levar muito peso, carrega a mochila certo, enfim. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que crianças e jovens em idade escolar carreguem mochilas que pesem no máximo o equivalente a 10% do peso do próprio corpo. De acordo com o médico ortopedista José Luiz Abel, o uso inadequado das mochilas no dia a dia pode provocar dores crônicas na coluna e má postura nos jovens. Principalmente as dores no membro superior, né, na casa do ombro, aqui perto do pescoço. E na criança muito frágil, criança muito magrinha, se tiver com a posição ruim da mochila, ela pode ter dor nas costas, dor na região lombar, que chama. Então, vamos dizer assim, toda a parte de trás do tronco da gente, mais a parte do ombro, são os lugares mais afetados. O especialista explica que esses problemas futuros podem ser evitados com alguns cuidados. Tem os cuidados da própria mochila, mochilas bem acolchoadas, bem ajustadas, ela nunca pode ficar muito alta acima da cabeça, nem abaixo da cintura. Sempre vestir as duas alças da mochila, porque é muito comum, o adolescente põe de qualquer jeito a mochila, então a criança menor ou adolescente, quando tem muito caderno, ou botar no meio das costas, a parte mais pesada na parte de baixo, e tentar centralizar de maneira que ela fique incorporada ao corpo. Aí é a maneira correta de carregar. Além dos cuidados, o ortopedista também indica a maneira correta de como colocar os materiais dentro da mochila. Considerando que a mochila tem mais ou menos o tamanho das costas da criança, do adolescente, o centro da mochila é onde deve ficar a coisa mais pesada. Então, se tiver um caderno mais pesado, está levando algum tipo de objeto, no meio, embaixo, depois você vai forrando aos lados para que ela não fique tombada para um lado ou para o outro. Zabel ainda explica sobre o uso de mochilas de rodinhas como uma alternativa. Sem dúvida, são muito melhores porque você só vai ter aí, no caso, uma posição um pouco torta do corpo para puxar a rodinha, mas é algo muito mais tranquilo em relação à coluna, como se fosse uma mala de viagem. No tempo das malas de viagem na mão, o pessoal sofria muito. Hoje todas as malas têm rodinhas.